Bogey, às 10 horas. Essa é uma frase código usada por um astronauta da Gemini 7 durante seu voo espacial no momento em que teve um avistamento ufológico. E é justamente esta missão, a Gemini 7, que é o nosso tema de hoje. Mas antes de a gente conhecer mais detalhes sobre os registros ufológicos da Gemini 7, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, deixa seu likezinho, seu comentário, para ajudar a gente a expandir as nossas informações e disseminar esse conhecimento aí via YouTube. Muito bem, então na semana passada, no programa passado, aliás, nós falamos sobre a Gemini 6, que foi ao espaço em 15 de dezembro de 1965 e fez um voo conjunto com a Gemini 7. Então as duas cápsulas se encontraram no espaço fazendo um voo a curta distância. Então nós vimos as missões, os registros ufológicos sob a ótica da Gemini 6. Hoje a gente vai ver sob a ótica da Gemini 7. Tá? A Gemini 7 ela foi ao espaço em 4 de dezembro de 1965 com os astronautas James Lovell e Frank Borman, que são esses que estão aparecendo aí nessa fotografia. O objetivo da missão era testar os efeitos de um voo de longa duração no espaço, né? A missão ela durou 13 dias e 18 horas, chegando a aproximadamente 300 km de altitude de distância da superfície do planeta, né? Ela fez 206 voltas ao redor do planeta e obteve 467 fotografias. Destas, 12 registram objetos estranhos no espaço, e algumas são bem interessantes, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Uma das coisas mais interessantes dessa missão é a comunicação presente num documento oficial da NASA, um documento que era secreto e que já foi liberado ao público e que relata o avistamento dos astronautas. É um fato bastante interessante. O avistamento em si, ele ocorreu logo após a chegada dos astronautas ao espaço. Ele ocorreu 1 hora e 43 minutos depois do lançamento, naquele momento em que os astronautas ainda estavam naquele momento de lazer após o lançamento. O lançamento é algo estressante, então o astronauta, quando chega ao espaço, ele conta com esse momento de descanso, onde ele vai se adaptar à ausência de gravidade, onde ele vai contemplar o planeta lá de cima. Então é um momento de lazer e descanso ali logo após a chegada ao espaço, e foi nesse momento que os astronautas tiveram esse avistamento. Então ele começou da seguinte forma: o Walter Schirra olhou para a superfície do planeta no momento em que ele estava conversando com o centro de controle. Então o Walter Schirra ele fala assim: aqui Gemini 7, Houston, como você nos recebe? Então o centro de controle fala: alto e claro 7, prossiga. E o Walter Schirra faz a seguinte frase: eu tenho um Bogey às 10 horas acima. Bogey é um dos códigos usados pelos astronautas do programa Gemini para se referir a avistamentos no espaço. E quando ele fala que existe um Bogey às 10 horas, significa que esse objeto estava ligeiramente ao lado esquerdo da cápsula e um pouquinho acima, então ele tinha ampla visão desse misterioso objeto. Aí o centro de controle ele fala assim: aqui Houston, fale novamente. Aí o Walter Schirra confirma: falei que nós temos um Bogey às 10 horas acima. Aí o centro de controle: entendido, Gemini 7 é o booster ou isso é um avistamento atual? Booster é o código usado para o foguete lançador que colocou eles no espaço. Então Houston tentou confirmar se não era esse foguete que os astronautas estavam vendo naquele momento. E aí Walter Schirra respondeu, a comunicação veio cheia de chiado, então Houston não entendeu, aí pediu a confirmação: repita 7. E aí Walter Schirra fala: falei, nós temos vários, parecem como avistamento atual. Então ele está vendo vários objetos e é um avistamento. E aí o centro de controle fala: você tem alguma informação adicional, estimativa de tamanho ou distância? Aí o Walter Schirra fala: nós também vemos o booster.
Então significa que ele estava vendo aqueles objetos e também estava vendo o foguete lançador. Então não poderia ser o foguete lançador naquele momento, né? Aí o centro de controle fala: entendido, você também tem o booster em vista. Câmbio. E aí o Ishihara complementa: existem vários, parecem como centenas de pequenas partículas passando à esquerda, a umas 3 ou 4 milhas. Uma milha dá em torno de 1.800 metros, né? Então isso vai dar em torno de 7 quilômetros mais ou menos, né? Aí o centro de controle fala: entendi que você tem muitas pequenas partículas indo à esquerda. A que distância? Aí o Ishihara complementa: parecem como... Aí o centro de controle pergunta: entendi, câmbio. Eles estão a 3 ou 4 milhas de distância? E o Ishihara fala: eles passaram agora. Estão entrando em uma órbita polar. E aí o controle responde: entendido, entendi. Eles estão a 3 ou 4 milhas de distância, porque ele fez essa pergunta antes e não teve a resposta. Está refazendo. E aí o centro de controle fala: é o que parece, ou talvez mais. No espaço é um pouco complicado de estabelecer distância e velocidade, porque não existe um ponto de referência. Então isso é apenas na base da perspectiva, né, do astronauta. Então na visão dele estaria mais ou menos a essa distância. Aí o Ishihara fala: é o que parece, ou talvez mais. Centro de controle: entendido, Gemini 7. Houston, essas partículas estavam juntas do booster ou do bogey às 10 horas acima? E aí, como a resposta do Ishihara não deu certo, não foi entendida, o centro de controle só respondeu: ok, né? E aí o Walter Ishihara complementa: Houston, aqui é 7, prossiga. E aí o Ishihara fala: eu tenho o booster ao meu lado e o corpo brilhante do Sol contra o fundo negro, com bilhões de partículas ao redor. Neste caso, em que ele estava vendo essas partículas, essas bilhões de partículas é resíduo do combustível que vai saindo do booster, tá? Então o que ele estava vendo antes, segundo ele declarou posteriormente, estava numa órbita polar. O foguete, o booster, ele estava numa órbita na região mais central, né? Seguindo a trajetória de voo da cápsula espacial. Então eram dois elementos diferentes. Ele via o booster com vazamento de foguete e via aquelas outras partículas em outra direção numa órbita polar. E aí o Houston pergunta qual a direção em relação a eles, né? Em relação à cápsula que estava o booster e essas bilhões de partículas. E aí o Ishihara fala: está em 2 horas da minha posição. Então ele complementa que o booster e essas partículas estavam no lado direito da cápsula. O sistema de orientação no espaço é o mesmo da aviação. É como se você estivesse no centro de um relógio de ponteiro, 12 horas é a sua frente, 2 horas é ligeiramente à direita, tá? E 10 horas é ligeiramente à esquerda, cerca de 30 graus de um lado e de outro, tá? Então ele observava uma coisa de um lado e a outra coisa de outro lado, então elementos diferentes. E aí o centro de controle pergunta: isso significa que está à sua frente? Aí o Ishihara complementa: ele está a 2 horas de nós e está balançando lentamente. Então o foguete, como ele estava à deriva, estava provavelmente girando, né, e desprendendo esse combustível. Tá? Então essa foi a comunicação desse interessante avistamento ufológico da missão Gemini. Tá? E aí nós temos as fotografias que foram feitas nessa missão. Esta primeira fotografia foi feita também mais ou menos no começo da missão, depois daquele primeiro avistamento, e você observa que existe um objeto luminoso na órbita da Terra, né, numa posição um pouquinho mais baixa, porque você vê que está aparentemente na atmosfera, mas é um objeto luminoso, e não é um meteoro, porque o meteoro ele vai deixar o rastro. Isso ali é apenas uma forma compacta. E essa forma lembra um dos objetos observados e fotografados pela Operação Prato, no Pará, o que é bastante interessante, né?
Aqui outra fotografia, aparentemente do mesmo objeto, fotografado pouco depois. Tá? Você tem a órbita da Terra, você tem a curvatura do planeta e aquele objeto ao fundo. Esta outra fotografia, ela é bastante interessante porque você tem várias partículas, né, feitas bastante tempo depois daquele primeiro avistamento. Você tem ali pelo menos 4 objetos esféricos no espaço. E aí entra naquela situação que nós já falamos em outros momentos, em que você não tem nada na fotografia, você tem apenas o objeto numa posição mais central. Significa que o astronauta viu aquilo e teve a intenção de fotografar, fazer aquele registro. Aqui nós vemos a cápsula da Gemini 6, a missão que nós conversamos no vídeo anterior. E você tem 2 objetos atrás da cápsula. O interessante é que os astronautas da Gemini 6 fotografaram a cápsula da Gemini 7 e também havia objetos ao fundo, né? Então havia vários objetos acompanhando esse voo espacial, acompanhando esse grande passo da NASA, né? Aqui nós temos uma outra fotografia que eu acho fantástica. Você tem ali um objeto claramente em forma de disco, você vê que é sólido, ele reflete luz, não é nada translúcido, né? É um objeto. Tem uma relação de luz e sombra que bate com a posição de luz e sombra do resto da fotografia. É uma fotografia bastante interessante, tá? Muito interessante mesmo. É um objeto claramente em forma de disco. Este é outro registro interessante da Gemini 7. Os astronautas passavam por uma área já escura do planeta, uma área sombreada onde era noite, quando observaram esse misterioso objeto luminoso. Eles registraram o objeto em 3 fotografias, registrando também o movimento dele no espaço. Repare que o objeto ele faz um movimento em zigue-zague e sendo registrado também nas outras 2 fotografias. O tempo de exposição da foto era de 8 segundos, significa que em 8 segundos ele percorreu toda aquela trajetória, fazendo um movimento de zigue-zague, como em vários casos documentados na ufologia mundial ao longo da história. Então é um registro muito interessante. Agora, o curioso é que céticos alegariam, numa foto como essa, que o astronauta fez um movimento com a câmera enquanto estava obtendo a fotografia. Só que neste caso a gente tem como derrubar esse argumento observando a borda do planeta, que está muito nítida. Se houvesse ali qualquer movimento do astronauta no sentido de movimentar a câmera, a borda do planeta ficaria borrada. E não é o caso ali, a borda do planeta está bem nítida. Então é um registro muito interessante feito pelos astronautas da Gemini 7. Outro objeto bastante interessante, um objeto discoidal com elementos na sua parte externa, né, uma cor mais esbranquiçada. E aqui entramos de novo naquela questão, né? O objeto está centralizado, então foi uma fotografia intencional da parte do astronauta. Outra fotografia, um objeto em forma de disco, com 2 elementos na parte, a parte externa, né? Acompanhando esse objeto maior. Outro objeto luminoso, agora de tom esverdeado, tá? Contra o fundo escuro do espaço. E novamente 3 objetos luminosos contra ao fundo, né, do planeta, parcialmente já na atmosfera do planeta, tá? Então é outro registro bastante interessante. Certo, meus amigos, então esses foram os registros ufológicos da Gemini 7. No próximo programa iremos ver registros da Gemini 9. E aí eu explico por que não temos registros da Gemini 8. Não esqueça de deixar seu likezinho, se inscrever no canal, ativar o sininho, as notificações, para receber sempre os avisos quando novos vídeos forem lançados. Certo? Um grande abraço para vocês e até o próximo programa.